Mihau, seus presidentes que um dia foram presidiários. Tudo bem com vocês? Bom, sei lá quantas milhares de pessoas, não chegou a ser milhares, me mandaram esse documentário do Xi Jinping, de condenado à presidência da China. Você conhece Xi Jinping, um dos líderes mais influentes do planeta e comandante supremo da China. Mas você sabia que ele foi um exilado político, condenado a realizar trabalhos duros no campo? E Ele que não chegou a ser exilado. a sua família foi praticamente destruída pelo próprio governo chinês quando ele tinha apenas 15 anos? Prepare-se para uma 15 anos história não é criança, né, mano? impressionante. O príncipe que virou exilado e o exilado que se tornou líder supremo da segunda maior Que potência bonito. mundial. No vídeo de hoje eu vou te contar por que Xi Jinping foi exilado, como ele aprendeu a dominar o jogo de poder chinês Conta pra e nós. por que ele provavelmente jamais deixará o comando. Ele Tudo nunca vai isso e morrer, muito mais aqui no canal Investigando. A edição é legal, né? Um aviso, como eu faço tudo sozinho aqui no canal, eu consultei alguns vídeos, alguns artigos e documentários que contam os vários detalhes dessa história. Deu um trabalhão escrever este roteiro. Eu espero que você goste deste vídeo e se você gostar, por favor, curta, comente e compartilhe. Pô, valeu, cara, muito obrigado. Gente, deixa um like aí, compartilha, seja membro do canal, né, pra vocês saberem mais sobre a vida do Xi Jinping, já que eu moro aqui na China. E o que mais? Sempre esqueço de pedir as coisas. Deixa um comentário aí, compartilha o vídeo, dá like e vambora. É tudo que eu te peço. Vambora. Que a China é uma potência mundial, Ó, você Shanghai. já sabe. Que Xi Jinping, o seu líder, é um dos homens mais importantes do mundo, você também já sabe. Mas você sabia que a China não é comandada por apenas uma única pessoa? Ao menos não deveria ser. Não é, né? Estes são os 7 homens mais importantes da China. Essa é a galera. Essa é a galera. Eles não são apenas líderes, eles são as mentes por trás das decisões mais críticas do Partido Comunista Chinês, o PCC. E as suas identidades são reveladas a cada 5 anos em um evento político chamado de Congresso Nacional do Partido Aí Comunista. tá tudo certo. E até mesmo a ordem de aparição destas pessoas possui total relevância. E o primeiro a aparecer é o chefe do partido e líder da nação pelos próximos 5 É o anos. secretário-geral do partido. E como você já sabe, no último evento em 2022 e pela terceira vez consecutiva, esta pessoa foi Xi Jinping. Mas o fato é que Xi Jinping tornou-se o único líder desde Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, a ter poder absoluto sobre a China. Mais ou menos, né? Não chega a isso, né, cara? Não tá nem perto, né, do que o Mao era. O Xi Jinping tá muito, mas muito longe. E ele já está no poder há 10 anos e, ao que tudo indica, ele ficará lá pelo 12, resto né? da sua Não, acho vida. que ele já tá há 12 anos, né? Porque foram 2 mandatos de 5 anos e aí em 2022 ele foi eleito de novo, já são 12 anos. Já que foi o próprio Xi Jinping que acabou com o limite de Isso 2 mesmo. mandatos presidenciais lá no país. E este limite tinha um motivo de existir, é claro. Os próprios chineses temiam que o novo soberano absoluto e vitalício fizesse o mesmo que o próprio Mao Tse, ou seja, governar de forma impiedosa e sem limites, mantendo uma ditadura implacável e sem contestações dentro do governo chinês. Porém, Xi Jinping seguiu a cartilha de Mao Tse para chegar ao poder e para lá se manter. E tudo Não, isso né? parece ainda mais incrível quando nós entendemos que Essas comparações aí não faz muito sentido, não, cara. Seguiu a cartilha do Mao, como assim, cara? O Mao literalmente lutou uma revolução contra o Partido Nacionalista. o próprio Mao Tse arruinou a vida de Xi Jinping e da sua família quando este era apenas um menino, 50 anos atrás. Às vezes, a vida real parece tão incrível que pode facilmente ser considerada a mais pura ficção. Mas neste caso, é a mais pura e simples verdade. realidade. E para você entender toda essa história, eu tenho que explicar como funciona o sistema de governo chinês e como ele se originou. E é importante eu dizer que mesmo antes de Xi Jinping nascer, o seu caminho já estava conectado com o caminho de Mao Tse-tung, para o bem e para o mal.
Tudo começou quando uma gigantesca guerra civil se Não, mas iniciou aquela imagem que ele mostrou ali não é da Longa Marcha, tá? Aquilo ali já é Revolução Cultural. lá na China. Um grupo de revolucionários comunistas radicais, entre eles Mao Tse-tung, começou a ganhar influência dentro do território chinês. Este grupo passou a comandar um exército comunista chamado de Exército Vermelho. E este Exército Vermelho lutava contra o Partido Nacionalista, o partido que naquele período governava a chamada República da China. Os comunistas e seu exército estavam perdendo feio, agrupados em um território pequeno, Não, mas sem... peraí. Vamos... Eu sei que o cara tem muita coisa para falar em 22 minutos, mas assim, os comunistas eles trabalhavam com a Kuomintang, que é o Partido Nacionalista. Eles trabalhavam com a ala esquerda da Kuomintang. Só que chegou no momento que a Kuomintang, que é um bando de fascista, né, grande parte deles, resolveu, acabou, a gente vai acabar com os comunistas. E aí, em maio de 1927, em Xangai, eles abrem fogo contra um monte de gente, matam uma cabeçada, tipo 5 ou 10 mil comunistas. E, sim, o Zhou Enlai estava lá, né? E aí que começa a Guerra Civil, porque os nacionalistas começaram a matar comunistas. Sem saída e sem comida, eles estavam cercados pelas forças nacionalistas. Foi então que o Exército Vermelho decidiu adotar uma estratégia praticamente suicida. Realizar um ataque para romper o cerco e a barreira das forças nacionalistas, fugindo assim do cerco para reagrupar com outros comunistas bem longe dali. Em 16 de outubro de 1934, eles lançaram a ofensiva e conseguiram abrir uma frente para fugir do local, onde aproximadamente 130 mil soldados e civis comunistas começaram a marchar para longe do cerco do governo chinês. E assim, a Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, usou inclusive acho que o cara é general, coronel nazista, contra os comunistas. E foi esse cara que organizou o exército da Kuomintang que deu uma coça nos comunistas no começo. Bom, mesmo conseguindo abrir um caminho de fuga, o grupo comunista diminuiu drasticamente para aproximadamente 85 mil pessoas. Muitas pessoas morreram na batalha, enquanto outras simplesmente fugiram para os campos. Porém, o grupo restante se manteve unido e fez uma marcha histórica de um ano chamado de A Longa Marcha. A ideia era simples, era encontrar um novo local na China, longe do governo e do seu exército, para então estabelecerem uma nova base e conquistar novos seguidores da causa comunista. Mas aonde entra nessa história Mao Tse-tung? Vamos lá. Mao Tse era um líder militar, mas ele não estava no comando do Exército Vermelho naquela época. Mao Tse gostava de adotar táticas de guerrilha, enquanto que os líderes do Exército Vermelho adotavam táticas mais tradicionais. Não, o Mao era um professor, né? Ele se torna um líder militar principalmente durante a Longa Marcha. Mas o Mao era um militante comunista, professor, e as situações é que levaram ele a chegar lá, né? Mas ele não era um líder militar. Ele não é como se ele tivesse estudado, né, numa academia militar e tal. Durante todo o período da Longa Marcha, os comunistas e o Exército Vermelho continuaram a sofrer ataques do Exército Nacionalista. Mês a mês, o grupo comunista ia sofrendo baixas até ser quase totalmente extinto. Já no terceiro mês de fuga e de enfrentamentos, o Exército Vermelho já contava com menos do que a metade daquelas 85 mil pessoas que escaparam do cerco. Então, neste momento... Mas assim, essas imagens que ele está colocando ali não são da Longa Marcha, né? Porque ele não deve ter achado muita imagem, que também não deve ser fácil de achar mesmo. Ele está colocando só para ilustração, mas não é da Longa Marcha. O líder do Partido Comunista, chamado Zhou, passou a liderança do Exército Vermelho para Mao Tse-tung, já que as táticas tradicionais utilizadas até o momento estavam praticamente acabando com os comunistas. Mao Tse definiu o ponto final onde os comunistas deveriam se dirigir. Só que agora, utilizando táticas de guerrilha, Mao Tse não marchou diretamente ao seu destino. Em vez disso, ele conduziu o seu exército por um caminho muito mais longo e muito mais complicado pelas montanhas na China, aonde ele previu que teria muito menos resistência para chegar ao seu destino. E Mao Tse estava certo. Mao Tse conduziu o Exército Vermelho por longos 9 meses de caminhada pelas montanhas e finalmente chegou ao norte da China, aonde ele encontrou uma base guerrilheira liderada por um revolucionário comunista. E o seu nome? Xi Zongchun, ninguém menos do que o pai de Xi Jinping. A Longa Marcha chegará ao fim com apenas 8 mil pessoas, daquelas 130 mil pessoas que estavam no cerco inicial e aquelas 85 mil pessoas que iniciaram a marcha. E embora menos
menos de 10% dos comunistas que fugiram ao cerco do Partido Nacionalista conseguiram chegar ao norte da China, Mao Tse-tung foi tido como um salvador do Exército Vermelho, e o Partido Comunista considerou que sem ele, todos teriam sido completamente aniquilados. Mao Tse virou uma espécie de herói nacional dos comunistas, e ele continuou conduzindo o Exército Vermelho, encarregado de juntar novamente os comunistas e de liderar uma luta contra as forças nacionalistas pelo controle total da China. Tá curtindo até aqui? E o que você acha? Mao Tse-tung foi um herói ou ele apenas deu sorte? Ou ele deu azar? Durante a próxima década, muita coisa aconteceu na China. E então, em 1949, quando Mao Tse já era presidente do Partido Comunista, ocorreu a chamada Revolução Chinesa, momento em que os comunistas proclamaram a República Popular da China. A revolução foi um processo, né? Não é que a revolução acontece em 49. Vamos lá, vamos com calma aí. A revolução começa ali, é todo esse processo, toda essa parte de longa marcha, a guerra civil, a invasão japonesa, tudo isso aí é parte do processo. Em 49, eles conseguem expulsar o grosso das forças da Kuomintang, que é o Chiang Kai-shek, essa galera toda, eles fogem para Taiwan. E aí eles proclamam a República Popular da China em 1º de outubro de 49. E iniciar... eu não sei se você vai falar isso, né? Mas o pai do Xi Jinping deu um pedaço de terra para eles viverem lá em Shaanxi, né? Cuidou deles lá em Yan'an, e por isso esse é um dos motivos, né, dele ter sido tão grande para o partido. As mudanças revolucionárias. Neste momento, Mao Tse-tung iniciou um período de controle incontestável na China, uma ditadura que seguia rigidamente o seu pensamento, e isso dizimou milhões de chineses ao longo dos próximos anos. Mas este é um ótimo momento para eu te explicar como é organizado o Partido Comunista Chinês. A música. Olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Me ajuda a chegar a 100 mil inscritos, se inscreva no canal e clique no sininho. Eu faço vídeo toda semana. Muito obrigado de coração. Oficialmente, o PCC, o Partido Comunista Chinês, possui um nível mais alto de autoridade chamado de Comitê Central. Este grupo é responsável por todas as decisões políticas do partido. Dentro do Comitê Central existe um grupo seleto de funcionários chamado de Politburo. Um Politburo ou um birô político é um comitê executivo dos partidos comunistas. A ideia foi criada na Rússia e depois foi copiada por outros países comunistas. O Politburo representa os membros mais poderosos do partido, além também da figura do secretário-geral. Mas o Partido Comunista Chinês possui ainda uma adaptação a este sistema, e isso torna totalmente único. Na China existe um grupo ainda menor de altos funcionários, incluindo aí o secretário-geral. E estas pessoas realmente possuem a palavra final sobre tudo, inclusive sobre o próprio Comitê Central e sobre o exército chinês. Mas quando eles falam assim, palavra central sobre tudo, não é como se esses 7 tiozinhos, porque assim, é um bando de tiozinho, tá? 70, 80 anos. Não é como se esses tiozinhos ficassem lá o dia inteiro lendo todas as propostas de lei que tem na China, né? Ah, nossa, porque aqui na cidade de Tianmen, no bairro de Pangjiang, a gente precisa instalar, sei lá, um bueiro novo. Tá? Não é assim que funciona. Eles estão no topo do direcionamento do país. Eles são basicamente o VIP do VIP, o crème de la crème. A campanha da Longa Marcha fez Mao Tse-tung ocupar a posição mais alta do Comitê Permanente do Politburo, logo a liderança da China após a Revolução Chinesa. Mas Mao Tse sabia que a sua estadia na liderança do partido e do país, em teoria, não poderia durar para sempre. Mas ele tinha outros planos em mente, ele realmente queria ficar para sempre no poder. E Mao Tse sabia como fazer isso. Então ele colocou em prática o seu plano de poder vitalício, com sucesso. Mao Tse ajudou a criar o sistema de governo e então ele começou a explorar este mesmo sistema de governo para garantir a sua permanência no poder pelo resto da sua vida. Lembra que o Partido Comunista Chinês montou um governo onde o Comitê Permanente do Politburo tomaria todas as decisões do país, de políticas públicas ao controle do exército? O líder do governo era Mao Tse. Então o que ele fez foi indicar os seus maiores apoiadores no tempo da Longa Marcha para que eles ocupassem os maiores cargos do governo, especialmente os cargos do Politburo. Nossa, eu nunca imaginei, né, que alguém chegaria no poder e ia indicar os caras que lutaram com ele. Nossa, que impressionante, né? Que curioso isso. Nunca imaginei que algo pudesse acontecer dessa forma, né? Quando um presidente é eleito, assim,
mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, né? Não acontece, né? Deles levar as pessoas que estão ali com eles, deles trabalhando há muito tempo, né? Não, isso não acontece, né? Eles pegam gente nova, né? E assim, promovendo seus amigos leais aos cargos de comando, Mao Tse-tung passaria a ter mais e mais poder e menos contestação. Foi um plano lento, porém extremamente eficiente. Por exemplo, Zhou Enlai, o ex-líder do Partido Comunista, que ajudou Mao a subir ao poder durante a Longa Marcha, tornou-se o primeiro premier da China. O homem era bom, tá? Não é porque o cara era amigo do Mao, o Zhou Enlai era bom demais. Já o pai de Xi Jinping foi nomeado como secretário-geral do Conselho de Estado. O então jovem Xi Jinping recebeu o título informal de Príncipe Vermelho. O problema é que os amigos do rei não necessariamente entendiam de políticas públicas, ou de impostos, ou de quase nada que não fosse combater os seus inimigos. E o governo de Mao Tse-tung começou a mostrar os sinais da falta de competência política e governamental. Na verdade, as suas políticas foram desastrosas e resultaram em fomes massivas, em perseguição de opositores, de pessoas descontentes com o governo e muito mais. Até aí, sim, isso tudo, inclusive o próprio Partido Comunista admite, né? Que as políticas não tiveram sucesso, que teve um monte de erro. Até aí, nada de errado. Tem um monte de gente me mandando esse vídeo falando, nossa, olha o cara, especialista em China. Mas assim, o próprio Partido Comunista reconhece que teve erros. Estima-se que algo em torno de 40 a 80 milhões de chineses morreram ao longo dos anos da liderança de Mao Tse. É dado tirado do Instituto MR. Mao também conseguiu introduzir resoluções que unificou o partido em torno de uma ideologia chamada de maoísmo, ou seja, Mao se tornou o orientador inquestionável do Partido Comunista. Nem tem isso aqui na China, cara, maoísmo. Isso é uma parada de fora da China. Chinês. Agora, as ideias e as decisões de Mao Tse não poderiam ser contestadas por ninguém, dentro ou fora do partido. Mao Tse queria transformar a si mesmo e as suas ideias em algo eterno, praticamente divino. Vamos lá, vamos por parte aqui, né? Essa analogia com Jesus, com esse Jesus do São Paulo Fashion Week, não funciona. Por quê? Porque não era uma religião, né? O que o Mao tentou fazer não era uma religião. Inclusive, não mudou a cara dele por um personagem loiro, de barba loira e de olho azul, né? Como a Igreja Católica fez com Jesus. Jesus era palestino, então ele não ia aparecer dessa forma ainda. Então, o que o Mao fez não tem nada a ver com religião. Só que em determinado momento, Mao Tse começou a ser questionado dentro do partido por causa do seu governo desastroso. Não foi em determinado momento. Desde o começo da República Popular da China, havia dúvida se ele deveria ser o presidente, porque muita gente entendia que ele tinha sido um grande líder para a Revolução, para a Guerra Civil, etc., mas eles acreditavam que ele não seria um bom presidente. Então, isso desde o começo, né? Tanto que ele sai do poder em 59, 60, 61, alguma coisa ali, né? Ele deixa de ser o presidente da China e tal, aí depois vem a Revolução Cultural em 66, porque ele não era, né, uma unanimidade no partido. Então, em 1966, Mao Tse iniciou a chamada Revolução Cultural na China, um movimento sociopolítico que durou até 1976 e que tinha como objetivo oficial impedir qualquer interferência capitalista na China. Porque o que está acontecendo ali, quando ele sai do poder, de novo, não me lembro exatamente se foi 59, 60, vem uma outra parte do partido, porque assim, o Partido Comunista Chinês, como eu já falei isso em muitos outros vídeos, não é uma coisa só, não é uma coisa sólida. Tem várias alas, facções dentro do partido, inclusive gente como Deng Xiaoping, né, que é chamado de reformista, porque tem uma visão muito mais à direita, gente do grupo de Xangai, que é bem mais à direita do partido, então tem várias alas. E aí o Mao, né, que já não era mais o presidente, ele usa isso aí e fala, olha, essa galera aqui é contra-revolucionária, está tentando transformar a China num país ocidental, burguês, etc. Ele volta a ser presidente em 64, e aí ele vem com a Revolução Cultural, que a ideia seria contra essa força, né, contra-revolucionária que estava rolando dentro da China. Bom, isso era o que Mao Tse contava aos chineses e ao partido.
e ao mundo também. Mas na prática, isso foi apenas uma caça aos opositores. Qualquer pessoa que não concordasse com a ideologia de Mao Tse era humilhada, expurgada ou mesmo executada, seja pelas mãos do exército ou por um grupo militante juvenil que estava obcecado em agradar Mao Tse Tung e impor o maoísmo. Eles eram chamados de guardas vermelhos. A Revolução Cultural, assim, com todo mundo que eu já falei que na China, a Revolução Cultural é enxergada de uma forma negativa, porque eles destruíram muita coisa de história. Que a ideia era acabar com os antigos hábitos, os antigos costumes, as antigas histórias, sabe? Eram os 4 antigos, né? Eu nunca lembro exatamente quais são todos os 4. Então, muito templo, muita igreja, muita história de famílias foi destruído. Eles pegaram, por exemplo, o corpo de imperador da dinastia Ming, que estava enterrado em Beijing, não só do imperador, mas da família e tal, levaram para a praça, tocaram fogo. Isso, sabe, isso tudo é história, né? Ok, o cara era imperador e tal, o império caiu, mas isso faz parte da história da China, né? Tiveram que esconder lá o parte do cemitério onde o Confúcio estava enterrado, porque as pessoas destruíram a parte do cemitério que a família do Confúcio estava enterrado. Então teve muito disso pela China inteira. Durante este período, mesmo as pessoas próximas de Mao Tse corriam risco de serem acusadas de traição, incluindo aí os próprios membros do Comitê Permanente de Politburo, além dos antigos amigos da Longa Marcha. Deng Xiaoping era um deles, né? Ele estava na Longa Marcha e ele caiu na Revolução Cultural. Por exemplo, Mao Tse removeu o chefe do Estado-Maior do exército chinês e o substituiu por um aliado, acabando assim com qualquer possibilidade de oposição dentro do exército. Foi neste momento que sobrou até mesmo para o pai de Xi Jinping. Ele foi acusado e foi criticado publicamente e se tornou prisioneiro em Pequim, onde ele ficou preso pelos próximos 8 anos. Com o seu pai sendo preso, Xi Jinping foi expulso da escola de elite lá em Pequim e foi enviado para trabalhar duro nos campos no interior da China. Nesta época, Xi Jinping possuía apenas 15 anos de idade. Da noite para o dia, ele precisou viver em uma caverna e fazer trabalho manual pesado. Dizem até mesmo que a sua comida mal dava para ele sobreviver. Foi então que, em setembro de 1976, Mao Tse Tung morreu e a Revolução Cultural terminou. O sucessor de Mao Tse Tung foi Deng Xiaoping. O sucessor do Mao foi o Gaofeng, Hu Gaofeng, alguma coisa assim, né? Não foi o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping veio depois, né? Que é no que eles dizem que foi um golpe dessa ala direita, porque o cara que vem depois do Mao, ele ainda seguia algumas coisas, assim, óbvio que a Revolução Cultural já tinha acabado, mas ainda seguia muita coisa do que o Mao queria, né? E assim, para vocês terem ideia do estrago da Revolução Cultural, as universidades foram fechadas, as escolas foram fechadas. Tinha, em 76, se eu não me engano, 10 mil pessoas entraram na universidade na China. Pra vocês terem ideia, hoje são 12 milhões em um ano. No primeiro ano que o vestibular volta, acho que foi em 80, 81, o vestibular da China, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram. Então, porque as escolas ficaram fechadas por, sei lá, 10 anos, durante a Revolução Cultural toda. Foi um movimento muito pesado para a história da China como um todo. Um dos membros do Comitê Permanente do Politburo, Deng prometeu criar um governo equilibrado e coletivo, além de trazer de volta ao partido todos aqueles veteranos sobreviventes da Longa Marcha e agora sobreviventes da fome e do poder de Mao Tse. E Deng cumpriu a sua promessa e tirou do exílio todos aqueles que ajudaram o Partido Comunista no passado. Agora, a maior preocupação de Deng e do Partido Comunista Chinês era como evitar que um novo ditador emergisse novamente ao poder na China. Nos anos seguintes, o Partido Comunista Chinês trabalhou para desfazer o culto à personalidade de Mao Tse. Ao mesmo tempo, Deng realmente trabalhou para criar uma liderança compartilhada lá na China. Deng criou uma nova comissão consultiva, permitindo uma estrutura de compartilhamento de poder, enquanto se mantinha como líder de fato na China até a sua renúncia em 1989, após o massacre do exército na Praça Tiananmen. Bom, não teve nada na praça, né? A gente já tem um vídeo sobre isso. Não aconteceu nada na praça, aconteceu confrontos em bloqueio. E assim, literalmente confrontos, porque as pessoas, não sei como que estudante estava armado, né? Mas isso realmente aconteceu em outras partes da cidade de Beijing.
É fato que dengue transformou a China, elevando o país à segunda maior economia mundial. Ele também foi o primeiro líder chinês a visitar os Estados Unidos no ano de 1979. As reformas de dengue se tornaram um início para uma era de prosperidade lá na China. Isso e não é à verdade. toa que este período de crescimento sem precedentes e que durou mais ou menos 30 anos, foi chamado de a Era Dengue. Olha que interessante, dengue basicamente transformou a China comunista em uma sociedade de consumo, praticamente uma sociedade capitalista. Praticamente, só que não, né? Isso de socialismo de mercado é um nome que eles inventam aí, mas na verdade, né, esse processo eles tiraram aí mais de 800 milhões de pessoas da pobreza, só que é um processo que começou lá com o Mao Zedong. Porque quando se fala da Era do Mal, se mantém muito nessa parte da longa marcha, não, desculpa, do grande salto adiante, que realmente causou muita fome, e da Revolução Cultural, né? Porque foram dois casos assim extremos. Mas não se comenta, por exemplo, que a economia cresceu em média 7% por ano, que a expectativa de vida sai de 35 anos em 49 para 68 quando o Mao Zedong morre, em 76. Tudo isso por conta do trabalho deles de levar médico para tudo quanto é lado do país, trabalhar com agricultura e saneamento básico, que era a palavra que eu esqueci lá no começo, quando eu falei do RUCOL, né, saneamento básico. E o que eu ia falar? Esqueci. Não, mas e todo o investimento que eles fizeram em poder alimentar essas pessoas e cuidar dessas pessoas. Claro que teve um monte de problema aí no caminho, né? De novo, o próprio Partido Comunista reconhece esses erros, mas houve já um crescimento. Quando o dengue pega a China, não é a China de 1949, né? Não é a China que vem ali do século das humilhações, falida. Já não é mais aquilo, né? E enquanto a China crescia, longe de Pequim, uma pessoa iniciava sua escalada ao poder. Esta pessoa era o jovem Xi Jinping. Bem longe mesmo. Esse é o hino da China. Eu acho que você já percebeu como deu trabalho escrever este roteiro. Então eu vou te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal. Dá like aí, molecada. Compartilhe este vídeo com quem você gosta. Isso ajuda demais o canal e só assim eu vou continuar fazendo novos vídeos semanais, especialmente para você. Obrigado. Após a morte de Mao Tse, Xi Jinping voltou a Pequim e estudou filosofia comunista. Como o Partido Comunista arruinou a sua família e enviou Xi Jinping aos campos de trabalho forçado, seria de se esperar que ele não iria mais se aproximar da política e nem do Partido Comunista, certo? Pois é, errado. Xi Jinping entendeu que na China e no Partido Comunista Chinês você precisa ter poder para poder ter alguma segurança. Sem poder, você pode ser descartado a qualquer momento. Com poder, você pode ser qualquer coisa, até mesmo um ditador vitalício. Ele escreveu isso em algum lugar, num dos 4 livros dele? Porque eu nunca ouvi ninguém falar que o Xi Jinping falou isso, principalmente a respeito de ser um ditador vitalício, né? Xi Jinping demonstrou frieza e muito planejamento estratégico. Nas décadas de 80 e 90, os políticos lutavam ferozmente para crescer nas graças do Partido Comunista, e em especial lá em Pequim. Mas Xi Jinping fez o inimaginável. Ele simplesmente deixou Pequim para trás e iniciou a sua carreira política em províncias rurais da China. Não só ele, muita gente fez isso, né? Só que não dá para ter 50 Xi Jinping. Xi Jinping ocupou posições de liderança partidária em províncias rurais e pobres por todo o país, aonde não existiam outros príncipes vermelhos para competir pelo poder. Assim como vários outros fizeram, né? De novo, não tem como ter 50 Xi Jinping. Afinal, quem iria querer competir em uma cidadezinha no meio do nada? Então, Xi Jinping trabalhou em Hebei, uma província rural, onde ele facilmente alcançou o cargo de secretário do partido. Depois, ele atuou em Fujian, uma região militarizada, onde membros do alto escalão do exército chinês estavam estacionados. Fujian é muito militarizada porque é a fronteira, é a província que dá de cara com Taiwan. Assim, isso, o que ele está falando não está errado. O Xi, quando ele estava lá, foi onde ele criou todo o relacionamento que ele tem até hoje com o pessoal do exército. Anos depois, ele se tornou governador desta província. Com o tempo, Xi Jinping foi fazendo amizades com poderosos no exército e no Partido Comunista, enquanto aumentava o seu apoio pela população civil. Xi Jinping passou a ser visto como um líder partidário humilde e trabalhador, uma pessoa do povo, alguém... E uma outra coisa que ele sempre fez foi recuperar a história onde ele estava trabalhando, sempre. Reconstruir templo, reconstruir pagoda, biblioteca, ele sempre investiu muito em recuperação da história por tudo que foi destruído durante a Revolução Cultural.
em quem se confiar. Finalmente, em 2007, Xi Jinping foi para Xangai, onde ele assumiu um cargo de liderança do partido após um grande escândalo de corrupção lá na cidade. Apenas 7 meses depois, Xi Jinping foi chamado de volta a Pequim, sendo finalmente promovido ao Comitê Permanente do Politburo. Então, a sua estratégia de 17 anos pelos campos e pequenas cidades da China finalmente deu resultado. Vocês veem, o cara trabalhou, né? Não é o cara simplesmente foi um deputado ali por 20 e poucos anos, começou a falar um monte de besteira e virou presidente. Não, né? O cara trabalhou. E, se eu não me engano, o Xi Jinping tem um doutorado em engenharia. O partido via Xi Jinping como um príncipe vermelho ideal, ambicioso, mas sem sonhos megalomaníacos. Afinal de contas, Xi Jinping era tido como uma pessoa trabalhadora e humilde, alguém que aceitava arregaçar as mangas. Só que o partido não poderia estar mais errado. Não, isso eu falei errado. Ele não tem um doutorado em engenharia. Esses dias eu falei que ele tinha um doutorado em engenharia química, alguma coisa assim, né? Ele estudou na principal universidade da China, que é a Tsinghua University, e ele tem um doutorado em Direito. Quanto às ambições de Xi Jinping. Finalmente, em 2012, quando o secretário-geral renunciou lá na China, Xi Jinping conseguiu se tornar o líder do partido e agora líder da China. E a história estava completa. O filho de um revolucionário que foi transformado em um camponês exilado, fadado a trabalhar nos campos pelo resto da sua vida, agora era o líder da segunda maior nação do planeta. E se você acha que este é o fim da história, é engano seu. Xi Jinping não desejava apenas o poder. Não, estava certo mesmo. Tava certo. Ele estudou engenharia química na Tsinghua. Ele realmente estudou engenharia na Tsinghua. Eu sabia que eu tinha lido isso em algum lugar. Ele é engenheiro mesmo, pela Tsinghua. Que é a principal. A Tsinghua e a Pequim, né, são as principais universidades da China. Ele desejava ser o novo Mao Tse-tung, o líder supremo e vitalício do país. E para isso, assim como Mao Tse-tung, Xi Jinping também tinha um plano. Mas o próprio Mao não foi um líder vitalício, né? Ele perdeu. Ele ficou fora do poder por anos, né? Também conseguiu colocar em prática. Assim que Xi Jinping assumiu o poder lá na China, ele começou um processo parecido, para não dizer praticamente idêntico, ao que fez Mao Tse-tung. Ou seja, ele começou a se livrar dos seus opositores. Sob o pretexto de que existia muita corrupção no Partido Comunista Chinês, Xi Jinping começou a destituir altos funcionários do governo. Ok. Cadê a prova que é sob um pretexto? Porque quando ele fala isso, ele está diminuindo o combate à corrupção. Ele está dizendo, talvez, que o sistema jurídico da China, né, o judiciário da China, seja manipulável a ponto de trabalhar com Xi Jinping para tirar essas pessoas do poder. Então, é muito complicado falar isso, né? O Xi Jinping chamou as pessoas de corrupto e tirou do poder. Baseado em quê? Incluindo aí o seu ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, entre outros. Entre 2012 e 2013, centenas de altos funcionários e oficiais militares foram presos acusados de corrupção lá na China. Coincidentemente, a maioria dos acusados eram rivais de Xi Jinping lá no Partido Comunista. E é claro que os cargos deixados vagos por estas pessoas foram preenchidos por, adivinhe você, apoiadores de Xi Jinping. Né? Esta linha... Óbvio, cara. Óbvio. Quem que faria diferente? Eu viro o presidente da China, eu vou levar gente que quer a minha caveira? Não, né? Pô, mas aí, mano. Continuou no seu segundo mandato, onde Xi Jinping colocou 5 novos apoiadores no Comitê Permanente do Politburo. Claro, agora, Xi Jinping tinha o controle total sobre o partido e sobre o exército chinês, tornando-se o líder mais poderoso desde Mao Tse. Pois é, Xi Jinping acredita... Desde o Deng Xiaoping, né? Porque o Deng Xiaoping também era muito poderoso. Acredita que a única forma de manter o Partido Comunista e a própria China realmente forte é criando novamente uma figura única e quase divina lá no poder. Ele nunca disse isso. Eu truco achar alguma afirmação dele dizendo isso aí. Eu truco. O Partido Comunista da China aprovou uma resolução histórica que consolidou a liderança absoluta do presidente Xi Jinping. Então quer dizer que teve votação para a mudança da lei. Não foi o Xi Jinping que numa canetada foi lá e mudou a lei. Teve o pessoal do partido que votou para mudar essa lei para que ele fosse presidente por mais um... entendi então. Eu achei que ditadura o cara simplesmente ia chegar lá e mudar, né? Do nada, né? Pronto, acabou essa lei aqui, não é mais isso, dá uma canetada aqui.
Ping conseguiu abolir o limite de mandatos para o seu cargo. Ele criou ainda um organismo com poder equivalente ao executivo para supervisionar a aplicação das suas políticas e para promover aliados a posições chaves do regime, desmantelando o sistema de liderança coletiva criado pelos líderes chineses no final dos anos 70 para evitar a repetição do período sangrento do maoísmo de Mao Tse. Mas que organismo é esse? Cita o nome de alguém aí, porque eu não tô sabendo disso aí. Como os líderes chineses deixaram isso acontecer novamente? Afinal, a ideia não era impedir que um novo ditador assumisse novamente o poder na China? É verdade, mas diferente de Mao Tse, Xi Jinping conseguiu unir a sua forma de poder a um governo sólido e próspero, e isso certamente facilitou a sua vida. Durante os primeiros 10 anos de Xi Jinping no poder, a economia da China mais do que dobrou, bem como a renda média dos chineses e, é claro, os gastos com os militares. Então, enquanto fazia a China crescer, Xi Jinping garantia para si mesmo a liderança do país por toda a sua vida. O fato é que agora parece ser tarde demais. Nos últimos anos, Xi Jinping conseguiu remover os últimos membros sêniores do partido, substituindo, é claro, por mais dos seus aliados. E neste momento, não existe absolutamente ninguém O cara que estava atrás do Xi Jinping naquela foto ali era literalmente um dos maiores adversários dele, o Li Keqiang. E o cara era membro do Politburo, membro do Comitê Central. As lideranças do partido ou do exército que não seja leal a Xi Jinping. Então, é muito provável que ele consiga fazer A o foto mesmo é a inteligência artificial, né? que o tão temido ditador Mao Tse Tung, ou seja, ficar no poder até a sua morte, aconteça o que acontecer. E isso demonstra que um sistema político onde as indicações pessoais para cargos de extremo poder pode e certamente vão criar um ambiente muito perigoso. Imagine, por exemplo, um país onde uma Suprema Corte seja totalmente aliada de um determinado presidente. Imagina, né? Imagina. Isso vale para a China, assim como vale para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo. Você sabia de todos esses detalhes? Olha, assim, o vídeo do cara tem uns problemas, né? Mas não é de todo mal, não, tá? Tem bastante informação aqui que é real. Tudo que ele falou ali de revolução cultural e tal. Assim, né? A princípio o vídeo é bem ok. Eu não vi nada demais pra galera tá choramingando aí. O vídeo é bem ok.